Oi, galera, tudo bem? No Instagram eu fiz uma pergunta sobre fermentação de cafés. Como a gente poderia chamar esses cafés fermentados? Porque, na verdade, todo café é fermentado. Então, por que a gente deve chamar só um tipo de café fermentado? Aí eu abri uma caixinha de perguntas e perguntei: que nome vocês dariam para cafés fermentados, ou seja, aqueles que levam leveduras ou são infusionados com outras coisas, para não se confundir ao fato de que todo café é fermentado? Apareceram várias sugestões, vamos lá. Cafés ruins, café experimental. Experimental apareceu mais de uma vez. Fermentação manipulada, café borbulhante, café induzido, café curado, café tecnicamente aprimorado, maturado, bioativo, wine process. Então, apareceu basicamente isso. Teve alguns outros comentários, tal, mas esses nomes foram até repetidos, alguns deles. E como eu, então, chamaria um café que usa um processo um pouquinho mais manipulado de fermentação para trazer outros aromas, sabores? Eu diria que são cafés hiperfermentados, já que todo café passa por fermentação. E, dependendo do processo, fermentações Y, Z, X. Então, para mim, os cafés hoje em dia chamados de fermentados deveriam chamar hiperfermentados. E é assim que eu geralmente me refiro a eles. Você gosta de cafés hiperfermentados? Eu não amo. Acho que há bons cafés hiperfermentados, mas acho a maioria entediante. Por que que eu acho entediante? Porque todos os cafés hiperfermentados, eles têm mais ou menos o mesmo tipo de aroma, de composto aromático. Então eles me entediam, porque um café da Costa Rica, da Etiópia ou de Minas Gerais vai ter o mesmo tipo de nota aromática, de aroma, de sabor, de maneira geral, no mundo inteiro. Então, o que eu chamo de especificidade do café, daquele café, naquela ambiência, manejado de um específico jeito, desaparece nos cafés hiperfermentados. Mas eles são completamente ruins? Não, óbvio que não. Nesse universo tão novo dos cafés especiais, que eu gosto de dizer e lembrar que tem um pouco mais de 30 anos no mundo, as experiências são muito bem-vindas, elas são importantíssimas e a gente precisa olhar para elas com carinho ou com respeito. E quais são os limites, então, desse processo todo de testes, etc? Vamos lá. As hiperfermentações têm utilidade? Tem, claro que tem. E vamos à principal delas, na minha opinião. Quando você usa leveduras ou você infusiona o café com algum tipo de fruta ou especiarias ou algumas outras coisas, ou você usa mesmo a microbiota do lugar e do ambiente para fazer fermentações anaeróbicas, mais controladas, mais exageradas, no sentido mesmo que sejam boas, a gente acaba por criar compostos aromáticos naquele café, estes que eu chamo de entediantes. E qual é a utilidade disso? Usar cafés que naquele ambiente, naturalmente, com aquela variedade, naquelas temperaturas, latitude, altitude, eles não ficariam excepcionais. Quando os cafés não ficam excepcionais, as hiperfermentações são muito bem-vindas. Porque um café 82, 80, 84, se for hiperfermentar de uma maneira positiva, ele vai subir de nota um pouco, ou muito, depende do café, depende da fermentação que foi usada. Agora, quando é que ela se torna um problema? Primeiro, quando essa hiperfermentação ela fica descontrolada e o ácido acético produzido neste processo fica exagerado. O que é o ácido acético? É o vinagre, por exemplo. Aqueles vinhos que passam também do ponto, eles avinagram, né? E eles também perdem qualidade por isso. Acontece a mesma coisa no café. A fermentação que passa do ponto do acético, ela pode ficar ruim. E tem gente que gosta, né, desse sabor. Mas o problema não é só o sabor. O problema é que um café que passou do ponto da fermentação acética,
este sabor de uma acidez avinagrada não vem sozinho. Este café, ele vai apresentar uma aspereza de boca maior, e isso no café não é legal. Ele vai apresentar uma ausência de corpo e de doçura importantes, porque houve de fato fermentação que comeu coisinhas que dariam ao café essas características depois de torrados. Então você não vai ter muito precursor de desenvolvimento de compostos que vão gerar uma sensação de doçura e de corpo e até de acidez positiva, de outros tipos de acidez, porque bactérias comeram demais esse café e aí ele passou do ponto. Então, este é o caso em que a fermentação ou a hiperfermentação ela não é bem-vinda. Existe hoje em dia uma dificuldade muito grande, na minha opinião, do meio cafeiro de estabelecer esse limite. O que é uma fermentação, uma hiperfermentação boa e o que é uma hiperfermentação que está defeituosa e acabou ultrapassando o limite do ideal. Para mim, quando eu provo café, eu tenho isso claro. O meio cafeiro ainda está com dificuldade de estabelecer esse limite do que de riscar uma linha e dizer disto aqui para cima é legal, a hiperfermentação foi bem feita, a gente tem muita coisa preservada ainda, e daqui para baixo este café passou do ponto. Ele perdeu muita coisa, ele está muito acético. Gente, o ácido acético, ele está presente no café, naturalmente. Ele está presente no café nos processos de fermentação usuais e tradicionais. Ele está no café na torra. A torra também produz ácido acético. O problema é quando este acético ultrapassa esse limite. Porque quando ele ultrapassa esse limite, a gente consegue ver ou não ver no café determinados atributos que a gente gostaria. Ou a gente vê aqueles que a gente não gostaria. De fato, o café muito acético ou muito hiperfermentado, ele fica com um corpo, além de empobrecido, de uma textura não ideal, que é áspera, que seca a boca. Isso acontece com alguma frequência nos cafés hiperfermentados. E até a perda da percepção de acidez. Dependendo da hiperfermentação, ela é tão alta que você não tem nenhuma percepção ou muito baixa de um tipo de acidez mais cítrica ou mais málica, que dá ao café um equilíbrio, né? Junto com uma doçura que também se perdeu. Porque alguns cafés hiperfermentados, eles perdem doçura também, por causa desse processo que saiu do controle. Acho que as hiperfermentações são válidas, especialmente para aumentar e agregar valor àqueles cafés que têm mais limite. Mas acho que o maior problema, enorme problema, que as hiperfermentações vêm causando é a cegueira sensorial em relação aos cafés que mostram o terroir, que mostram um tripé importante. Qual é o tripé importante? É o tripé ambiência, variedade e manejo do produtor. Esse tripé, ele está sendo um pouco esquecido por nós, degustadores, profissionais de café, e a importância dele. Porque o que a gente quer ver, né, nos cafés e nas nossas xícaras? A gente quer ver exatamente esse tripé. Porque ele diz, ele singulariza aquela xícara de café. E também valoriza esse manejo e esse cuidado que o produtor tem que ter para ter café de qualidade. Porque um café de qualidade que não usa de hiperfermentação, para ele ficar bom, ele é mais caro, ele é mais trabalhoso, é mais complicado de chegar num bom resultado. Então, esses cafés hiperfermentados, apesar de interessantes, de trazer notas que são facilmente perceptíveis para não especialistas, e é por isso que eles são tão valorizados, esses cafés acabam por deixar o treino dos profissionais, especialmente, assim, menor em relação a cafés com características mais sutis, mas que falam muito mais do terroir, que falam muito mais daquela variedade e da interação dela com aquele terroir e com aquela ambiência e como o produtor manejou esta combinação. Eu tenho visto por aí baristas mais jovens, mais recentes, que não conseguem perceber, por exemplo, a qualidade intrínseca. Quando ela vem, e eu acho que ela é muito superior, e eu valorizo muito mais um café que demonstra essa qualidade intrínseca,
do que os fermentados. E as pessoas estão tão ávidas por perceber facilmente uma nota aromática que estão ficando preguiçosas sensorialmente. E aí as hiperfermentações, como elas trazem alguns compostos aromáticos muito na cara, assim, só que eles são limitados, eles não são muito abrangentes em diversidade. Acaba que é um caminho fácil e que a gente tem deixado que as hiperfermentações muito exageradas e que passam no ponto ainda passar despercebidas, e a gente não critica isso. A gente precisa começar a criticar um pouco mais, na minha opinião, e ser um pouco mais rígido na qualidade em estabelecer um limite, um limiar de qualidade para as hiperfermentações, porque senão a gente vai... Senão qualquer coisa vale. Eu não estou falando que fazer hiperfermentação é fácil. Não é fácil. Aliás, fazer uma boa hiperfermentação também requer controle, processo, disciplina, mas ainda assim esse café vai ficar com gosto da fermentação muito mais do que desse tripé que é lindo e que a gente precisa cada vez mais pesquisar, estimular e conseguir perceber. Então, vamos prestar mais atenção nesses cafés que são mais tradicionais, mas que ainda tem muito para se desenvolver por aí, porque tem belezuras nesse Brasil de variedade, de manejo e de ambiência que a gente ainda tem que descobrir. A gente não pode ficar preguiçoso sobre isso, e a gente tem que, acima de tudo, ser rígido no que diz respeito a esse limiar de qualidade, para que a gente não se perca nessa euforia de nota de morango, jaca, banana e alguns lácteos até que são muito bonitos. Tá bom? Então, bons cafés para todos nós e até a próxima conversa.